Oi, hoje nós vamos para a segunda edição do Comentando Memes de Química. E hoje eu trouxe um meme que para mim é muito polêmico. Então, bora pro meme. O meme mostra ali o cobre 2+ em meio aquoso, passeando com o sulfato também em meio aquoso, e o sulfato ele é de olho no zinco metálico. Então vamos analisar o que está acontecendo. Primeira coisa é o tema. O tema desse meme, então, é reatividade. Quando a gente fala sobre reatividade, a gente está pensando na reatividade entre cátions em sua forma metálica ou ânions. Beleza? Vamos transformar esse meme, então, em situação na química. Então, de início, a gente tem o zinco metálico, que eu estou representando aqui por uma barrinha cinza, e o sulfato de cobre em meio aquoso, que é essa solução de coloração azul. Beleza, então, inicialmente a gente tem isso. O que a gente observa quando a gente faz um experimento desse tipo? A gente observa que depois de um tempo, que a gente tem a formação de um material sólido de cor marrom, que a gente vai descobrir que é o cobre metálico que está sendo formado, e a gente percebe que a coloração dessa solução de sulfato de cobre, ela tem um azul menos intenso. E essa coloração azul a gente já pode associar ao íon, ao cátion de cobre 2+. E aí, depois de um tempão, o que a gente pode observar? Que a massa daquela plaquinha, daquele palitinho de zinco metálico que eu tinha, ele está com uma massa menor. A gente percebe que teve uma formação bem grande, né? A gente teve um aumento de massa desse material cor de cobre, assim, meio amarronzado, né? E a coloração dessa solução de sulfato de cobre está cada vez mais clara, ou seja, está menos intenso esse azulado característico da solução de sulfato de cobre. Então, de início, a gente pode dizer que eu tenho zinco metálico, que eu tenho o sulfato de cobre em solução, deixando lá na nossa mente que quando a gente tem um sal que é solúvel em água, a gente já não tem mais esses íons juntos, esses íons já foram dissociados, ou seja, o processo de dissociação já aconteceu. Então eu tenho o cobre 2+ solvatado pelo solvente, que é a água, e os ânions de sulfato solvatados pelas moléculas de água, já separados. Eu coloquei aqui uma representação que justamente mostra que é representativo, tá? Lembrando que a gente tem um número muito mais elevado de moléculas de água, mas é para a gente visualizar o que está acontecendo. Então a gente tem o íon cobre que está solvatado, que está interagindo ali com as moléculas de água, e o ânion sulfato, que eu representei por essa esfera amarela, né? Então dentro dessa esfera amarela eu estou contabilizando o enxofre e os átomos de oxigênio, que são os formadores desse ânion, também solvatados por moléculas de água. Beleza. Aí, vamos analisar o que a gente tem no final. No final, eu ainda tenho um pouquinho de zinco metálico, que não reagiu, porque ele estava ali do lado de fora daquela minha solução. E eu tenho a formação do cobre metálico, que foi aquela massa amarronzada, acobreada que foi formada ali. E eu ainda tenho o sulfato de cobre em meio aquoso, só que numa intensidade menor. Como que esse cobre metálico está sendo formado? Como que aconteceu isso? O que a gente deve pensar? Toda vez que a gente está analisando um processo que está acontecendo, eu devo pensar quais são os reagentes que estão disponíveis e qual o conhecimento sobre os produtos que eu consigo ter a partir do problema que foi apresentado. Então aqui a gente tem o zinco metálico, o cobre 2+ em meio aquoso e o sulfato também em meio aquoso. E o que a gente percebe a partir das observações, né? A gente percebe que a gente formou o cobre metálico, ou seja, eu estou partindo de cobre 2+ e chegando em cobre 0, que é o cobre reduzido na sua forma metálica, ou seja, está acontecendo um processo de redução. O cobre 2+, ele precisa receber 2 elétrons para que a gente chegue nessa condição do cobre metálico. E quem que pode fornecer esses
elétrons. Então, se a gente está tendo uma etapa de redução do cobre, alguém deve oxidar, porque se tem uma redução, obrigatoriamente eu tenho uma oxidação, porque a gente tem essa transferência de elétrons, de quem está oxidando para quem está reduzindo. Então, o que a gente pode pensar? Que quem pode sofrer uma oxidação nesse caso? Eu tenho o zinco e o sulfato. O ânion sulfato ele é pouco reativo, então ele não vai sofrer o processo de oxidação. Já o zinco metálico ele pode perder seus 2 elétrons, formando o cátion zinco 2+. Então eu tenho a etapa de oxidação acontecendo com o zinco. E aí a gente consegue escrever 2 semi-equações que vão representar justamente esse processo de oxidação do zinco e da redução do cobre 2+. Então já coloquei aqui que o zinco metálico se oxida levando a formação do cátion zinco 2+, mais 2 elétrons, e o cobre 2+, lá do nosso início da nossa reação, ele recebe esses 2 elétrons, chegando em cobre 0 ou cobre metálico. Somando essas 2 semi-equações, a gente chega numa equação global, que está representando justamente qual que foi o processo que aconteceu, ou seja, a oxidação e a redução estão representadas juntas. Mas o que diabos acontece com o ânion sulfato? A gente viu que ele não oxida, né? Então, vamos lá, vamos retomar ali a nossa imagem. Eu tenho o íon cobre, rodeado ali, solvatado pelas moléculas de água, e eu tenho o ânion sulfato também solvatado pelas moléculas de água. E posteriormente eu tenho a formação do íon zinco, que também vai ficar ali solvatado em água. Lembrando que íon ele sempre vai ficar em solução quando a gente tem uma reação desse tipo. Então a conclusão que a gente chega é que na real não aconteceu nada com esse ânion sulfato, que é o que a gente chama de íon espectador. E o que é algo que é espectador? É aquele que fica lá assistindo, ele está vendo o rolê acontecer todo. Então, na verdade, esse sulfato ficou ali só olhando. Ele não fez nada, ele continuou lá nadando na solução. E aí, qual que é a grande polêmica desse meme? Por que eu acho esse meme meio... Quando a gente pega esse meme da forma que ele está apresentado, dá a entender que quem promove todo esse rolê aí, dessa reação acontecer, é o ânion sulfato, sendo que na verdade ele não fez nada. Então, pode causar uma confusão, justamente quando a gente vai trabalhar nessa montagem de equações de reação de óxido-redução. E aí, eu fiz a versão perfeita desse meme para mim. Se não concorda, você já comenta aqui embaixo. O que seria esse meme perfeito? Eu tenho o zinco metálico que está passeando com seus elétrons ali e passa o cobre 2+. E aí os 2 elétrons ficam, opa, quero ir para lá, né? Então eu acho que esse daí mostra muito mais a reatividade, né? Que o zinco metálico ele vai ser mais reativo. E aí a gente tem essa comparação do zinco metálico com o cobre 2+, que nesse caso, nessa configuração, a gente vai ter que o zinco metálico ele vai ser mais reativo em relação ao cobre 2+. Então o cobre ele tem tendência a ficar na sua forma metálica, o cobre 0. Então eu fiz um esquemaço aqui para a gente discutir bem o que está acontecendo nesse rolê. Então a gente tem lá o íon cobre que está em solução, o íon sulfato que está lá nadando, solvatado lá nas moléculas de água e a nossa plaquinha de zinco metálico. Encaixei aqui o meme perfeito, a gente tem lá o zinco metálico que tem seus 2 elétrons e chega o cobre 2+ lá pertinho do zinco metálico e aí esses 2 elétrons passam para o cobre 2+, promovendo a sua redução, formando o cobre metálico. E aí, o que vai acontecer? A gente forma esse cobre metálico, liberta para a solução um íon zinco. Quando a gente pensa agora
numa situação oposta, pensando assim: eu estou partindo agora do cobre metálico e vou colocar numa solução de sulfato de zinco. Vai acontecer reação? Como a gente já viu, o cobre metálico, quando ele está num esquema lá junto com o zinco, o cobre metálico tende a ficar cobre metálico porque ele é menos reativo. Então, nesse caso, nessa configuração, não vai acontecer nada. É isso que a gente estuda quando a gente fala daquela fila de reatividade, né? Que tem aquele monte de elementos químicos em fila de reatividade. Aquele que é mais reativo tende a se oxidar. Aquele que é menos reativo tende a ficar na sua forma metálica. E aí eu fiz um segundo meme aqui, um meme brinde, que é o que? Quando a gente tem essa situação do cobre metálico dentro de uma solução de sulfato de zinco, todo mundo vai ficar ali, ó, na paz, não vai acontecer nada, porque a gente não tem justamente essa diferença de reatividade que vai favorecer a oxidação e redução. A partir do cobre, a gente tem aqueles metais que a gente chama de nobres, que são aqueles que vão ter tendência a se manifestar na sua forma metálica. Se você achou muito complicada aquela fila de reatividade, vou te dar uma dica aqui, que é muito brega, porque as minhas dicas são bregas, #orgulho da breguice, que é o seguinte: você vai pensar em mama-tal-água H+, que é o quê? Os mais reativos são os metais alcalinos, depois são os metais alcalinos terrosos, depois o alumínio, depois água, depois o íon hidrônio, que é o H+, e posteriormente os demais metais. Então, mama-tal-água H+. Então, quando você tem ali o seu problema, você vai comparar utilizando essa ginga aí para definir se vai acontecer oxidação ou redução. Os dois, né? Porque sempre vai acontecer junto. Espero que você tenha gostado. Mande o seu meme para ser analisado aqui, para ser destrinchado, para ver se ele é ótimo de fazer uma revisão ou se ele pode te confundir um pouco mais. Você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram e aqui pelo YouTube. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha, o like, fica a seu critério. Se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo quando tem vídeo aqui novo no canal. Um beijo!